Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre o adiamento da maternidade, as causas e as consequências. Cada vez mais as mulheres estão adiando a maternidade e isso traz uma série de consequências e gerando uma série de perguntas desafiadoras aí para a gente poder se questionar. Ao mesmo tempo que a gente quer vivenciar essa imensa gama de possibilidades aí que a gente tem no mundo, né? A gente também fica aí dividida entre o que a gente quer e aquilo que a gente precisa entregar para as pessoas. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente tem aí muita dúvida em relação a esse destino aí, porque a gente desde criança viu, brincou, né, sobre fazer comidinha, sobre cuidar. Então, essa coisa da maternagem, do cuidado, é algo que foi atribuído à mulher, é um papel que foi atribuído à mulher desde sempre. E então, esse aprendizado que a gente teve torna-se algo comum, algo que para muitas pessoas pode parecer que é um destino. Então, o que acontece? Se é destino, eu tenho que realizar. Na vida real não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. Então, existem outros fatores que vão fazer com que as pessoas escolham, decidam não cumprir essa questão da maternidade ou tenham dúvidas se realmente isso faz sentido para elas. Então, é uma coisa que a gente vai precisar conversar aqui para entender melhor e não tomar como verdade só porque a gente escutou determinada coisa, isso como verdade. E aí, eu costumo sempre dizer o seguinte: antes da gente nascer, os nossos pais já criaram um monte de expectativas em quem que a gente seria, o que a gente ia fazer da vida, né? Então a gente já nasce não só com uma mochila emocional transmitida pelos nossos pais, mas também a gente nasce com uma série de expectativas de coisas que eles não realizaram, que eles por alguma razão não puderam realizar, ou que até mesmo realizaram, mas que não foi do jeito que eles gostariam que fosse. Então é como se os pais tivessem uma fórmula para ser bem sucedido na vida. E aí eles querem transmitir, muitos querem transmitir para os filhos, por amor, né? Todo esse aprendizado, toda essa bagagem que já existe para que os filhos não cometam os mesmos erros que os demais. Então, a gente vai precisar prestar atenção, né, em toda essa bagagem que a gente recebeu para a gente poder ser coerente com aquilo que a gente quer e com a vida que a gente deseja. Marileide, seja bem-vinda, Marileide. Então, a gente nasceu então com essa lista aí que os nossos pais já fizeram pra gente. E ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que em cada fase da nossa vida, né, a gente vivencia alguns ciclos, né? O que significa isso? Que antes, o que era importante para mim na infância é diferente do que é importante para mim hoje na adolescência, que é diferente para mim hoje quando eu for adulta, né? E então a gente tem fases da vida. E nessas fases a gente também vai mudando aí quais são as nossas necessidades, tá? E aí, se a gente muda de necessidade, vou pegar um exemplo aqui do que está acontecendo hoje no mundo, né? Então, a questão da guerra. A gente vê pessoas tentando voltar, tentando fugir da guerra, né? E pessoas com muita dificuldade de conseguir o quê? Alimento. Então, pessoas que tinham muita condição de comprar aquilo que quisesse, por causa da guerra, tem um determinado horário que pode sair para comprar, né, alimento, e existe ainda dificuldade para conseguir alimento. Então, o que acontece? Antes da guerra, antes de iniciar a guerra, muitas pessoas não tinham esse problema. E hoje tem esse problema.
Então muda-se a prioridade, né? As pessoas que estavam vivenciando que vivenciaram a tragédia, né? Estão ainda vivenciando, porque é uma tragédia aquilo que aconteceu lá em Petrópolis, né? Então quantas pessoas perderam pessoas queridas, pessoas da sua família, perderam o seu trabalho. Então é muita dor de não poder encontrar o ente querido. Olha só quantas coisas que faz com que a gente antes tem uma necessidade e de repente muda completamente as necessidades. Então a gente não pode engessar e achar que a gente vai ter sempre as nossas necessidades são únicas e vão estar constantes a vida toda. Em cada etapa da nossa vida, cada fase da nossa vida, cada acontecimento pode dar aquele giro assim, ó, de 360 graus ou de 180 graus e fazer você ter que olhar para um lado que você nunca tinha olhado antes, né? Imagina, tem uma moça que ela é esposa de algum jogador. Ontem eu estava vendo no jornal, aí ela falou assim, as minhas filhas, elas tinham comida, uma maçã, eu achei uma comida, e aí as minhas filhas tinham aquela maçã e depois eu comi o caroço da maçã, assim, quer dizer, uma pessoa que tem uma condição, de repente, ela fica sem condição de poder se alimentar. E um caroço de maçã pode ser um banquete para quem está passando fome, né? Então, uma coisa que pode ser uma necessidade no momento, pode deixar de ser em outro momento, dependendo de quê, gente? Dependendo da circunstância. Então, a nossa motivação é cíclica. Boa noite, Sandra. Boa noite, Carol, Linhares, Mayra. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Que bom que vocês estão aqui para a gente falar dessa realidade, né? Então a gente falou aí da motivação cíclica, sendo cíclica, né? A nossa motivação é cíclica. Então, imagina quando a gente está estudando, né? Quando a gente está estudando, a gente quer muito ter, às vezes, a independência financeira, aí depois a gente quer, imagina nós mulheres que viemos de uma educação tradicional, às vezes a gente vai, muitas, né, não todas, mas muitas vão pensar que vão casar, que vão ter uma carreira, que vão ter filhos, que vão conseguir conciliar carreira e filhos. Então, há muitas coisas dentro dessa bagagem nossa. E aí, o que acontece? Nessa bagagem que a gente tem, a gente precisa pensar o seguinte, que muitas coisas que a gente está falando que precisa, às vezes a gente nem precisa, mas porque nós aprendemos que a gente precisa, nós acabamos nos precipitando e às vezes fazendo escolhas sem pensar, só porque a gente escutou falar, só porque a gente viu que é assim que tem que ser. E aí a gente às vezes vai fazer uma escolha mais para atender as demandas da sociedade do que para atender as nossas necessidades ou os nossos desejos. E isso gera muita frustração quando a gente não tem consciência que as nossas escolhas, elas estão pautadas naquilo que é importante pra gente. Por isso que a gente cria muita expectativa em relação às outras pessoas, porque muitas vezes a gente está nesse modo de ter que fazer tudo pelo outro, porque quando a gente faz tudo pelo outro, a gente é reconhecido, né? As pessoas muitas vezes vão reconhecer ali o nosso esforço, vão falar que a gente é bonzinho, vão gostar da gente. Mas quando a gente se posiciona e fala com a nossa voz, fala aquilo que a gente está pensando, fala aquilo que a gente sente, muitas vezes a gente é o quê? Silenciado. E isso a gente aprendeu a se silenciar desde criança. Quando a gente machucava, por exemplo, e aí falavam pra gente, não tá doendo não, né? Então a gente não pode nem reconhecer que tá doendo. Parece que se tá doendo, se eu falo que tá doendo, eu sou fraca. Então a gente aprende a falar que não tá doendo, né? Porque a gente associa, se tá doendo, eu sou fraca. Aí a gente vai pra vida e às vezes a gente não vai ter coragem de tentar as coisas que a gente quer tentar. A gente não quer tentar ter uma profissão, a gente não quer tentar ter um relacionamento, a gente às vezes não tem coragem de ter filhos, às vezes a gente não tem a coragem, eu posso querer não ter filhos porque eu penso que eu não vou ser uma boa mãe, que eu não vou saber cuidar. Eu posso definir que eu não vou tentar, que vão falar se eu aceitar, por exemplo, um óvulo de outra pessoa, se eu já não tenho um óvulo viável para poder gestar, né? Então, olha quantos conflitos, como é que a gente fica dependente da aprovação dos outros, é como se as outras pessoas tivessem, tipo,
uma planilha, né, uma listinha ali, um checklist para poder te dar uma nota, para te falar se você é uma boa mãe, para te falar se você é um bom pai, para te falar o que você deve fazer na vida. Então, sempre a sociedade está exigindo algo além nosso. Então, se você já estudou, aí você tem que passar no vestibular. Tirou o terceirão. Ah, mas quanto que você vai passar no vestibular? Aí passou no vestibular. Ah, quanto que você vai ter um emprego? Ah, quanto que você vai casar? Tá namorando? Quanto que você vai casar? Não tem namorado? Quanto que você vai namorar? Se casou, quanto que vai ter filho? Se tem um filho, quanto que vai vir outro? O tempo todo a sociedade faz aquela pressão exigindo que a gente tem que. E aí, se a gente vai na onda do tem que, a gente vai ter que gerenciar um estresse enorme, porque muitas vezes a gente vai falar sim, querendo falar não, né? E isso é muito prejudicial, a gente precisa estar atento a isso. Adriana, boa noite. Célio, Joyce, sejam bem-vindos. E aí a gente fica escravo aí de toda essa necessidade aí que acabaram falando pra gente que a gente precisaria ter. Então, quando a gente fala desse adiamento da maternidade, também é comum a gente julgar quando as pessoas falam que não querem ter filhos, né? Parece que é pecado não querer ter filhos. E aí a gente tira o direito também da pessoa poder escolher, isso tanto homens quanto mulheres. E a gente precisa rever isso, até porque quando a gente cai no julgamento, né? Quando a gente cai no julgamento, fica muito difícil a gente ter um olhar de compaixão para poder entender que o que dói em mim não necessariamente vai doer na outra pessoa. É muito fácil, sabe aquele ditado assim, pimenta no olho dos outros é refresco? É verdade isso, porque é muito fácil a gente falar quando não está o quê? Na nossa pele. Quando não é a gente que está vivendo, às vezes a gente vai falar que é fácil, é fácil estar ali no Big Brother, eles estão ganhando dinheiro ali para não fazer nada, tudo do bom, do melhor, não sei o que. E a gente cai no julgamento, é fácil ir lá e participar de uma apresentação de dança, né? E a gente cai ali no julgamento, aquela pessoa não tem alguém, então ela deve ter algum problema. Então, assim, o tempo todo a gente está sendo julgado ou a gente está no lugar de quem julga. E quando a gente faz isso, a gente está numa coisa que chama visão de túnel. O que é a visão de túnel? É quando eu desconsidero qualquer coisa que está em volta e eu fico ali olhando só para minha verdade, né? Eu acho que é aquilo ali e aí eu faço aquilo ali porque eu acho que é aquilo ali que é o certo e eu não aceito negociar, não aceito ver uma outra perspectiva. Lá no Big Brother, por exemplo, quando eu falo dessa coisa da gente se colocar no lugar do outro, o Thiago, é Thiago que eles chamam? Acho que é Thiago. Nem sei o nome dos personagens, gente. Eu e os personagens, né? Eu acho que é Thiago Abravanel. Coloquem pra mim aí, quem sabe, pra me falar. É o neto do Silvio Santos. Coloca pra mim aí, escreve por favor pra me lembrar se é isso mesmo. Só sei que esse rapaz, ele pediu pra sair do Big Brother. E ele pediu pra sair depois que ele participou, que tinha que escolher lá, pra participar de uma prova, tinha que escolher uma dupla, tinha que fazer dupla. E ele foi excluído, né? Ele foi excluído, não conseguiu, ninguém quis fazer dupla com ele. E ele se sentiu muito mal. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque nós temos 3 tipos de crença, tá? Nós temos as nossas crenças, que são as nossas crenças de desvalor, de desamor e a nossa crença de desamparo. Essas crenças, né? Então eu posso me sentir o quê? Desamparada, eu posso me sentir desvalorizada, eu posso sentir que eu não sou amada. No caso desse rapaz, ele falou assim, gente, eu não sou prioridade para ninguém. Então, olha só, o fato dele falar dele pensar que ele não é prioridade para ninguém, fez com que mexesse muito nas crenças centrais dele.
nós temos as crenças. Nós temos, primeiramente, os pensamentos automáticos, né? O que seria um pensamento automático? Só para vocês entenderem como que funciona essa questão dessas decisões que a gente toma ao longo da vida. A gente tem os pensamentos automáticos, que são os pensamentos que vêm na nossa cabeça. Por exemplo, eu posso olhar para essa caneta e achar a caneta, nossa, que caneta legal, ou que caneta bonita. Eu não escolhi pensar que a caneta é bonita ou que a caneta é legal. Eu simplesmente olhei e o pensamento veio. Esse é um pensamento automático, é a folhinha da árvore. Se eu for pegar a folhinha da árvore, eu não preciso fazer esforço para ter o pensamento automático, é o pensamento que vem. Independente de eu gostar do pensamento ou não, ele é o pensamento que eu tenho, tá? E aí a gente tem o caule da árvore. Pensando no caule da árvore, seriam as crenças intermediárias. O que seriam as crenças intermediárias? Seriam as regrinhas que a gente consegue fazer a partir do momento que a gente lida com algumas coisas na vida. Então vamos pegar aí uma crença intermediária para vocês entenderem. Mais difícil do que o pensamento automático, porque o pensamento automático, lembra que é a folhinha da árvore, rapidinho eu pego ali e acesso. Já as crenças intermediárias, a gente vai ter mais dificuldade para poder conseguir acessar e para poder se desfazer delas. Por quê, gente? Porque é muito mais difícil arrancar um pedacinho do caule da árvore do que a folhinha, tá? As crenças intermediárias, elas são desenvolvidas a partir da nossa história, a partir das experiências que a gente tem. Então, se a gente imagina que pensa assim, olha só, uma coisa que faz parte do senso comum, assim, muitas pessoas acreditam, é mito isso, né? É que, por exemplo, que a mulher que não tem filhos, ela é incompleta. O fato de uma pessoa achar que uma mulher ou um homem, não precisa ser a mulher, tá? A mulher ou o homem que não tem filhos são incompletos, faz com que a gente tenha uma crença de que se eu não tiver filhos, então eu sou uma pessoa incompleta. Ou se eu não casei, então eu tenho algum problema, eu sou uma pessoa difícil. Como se essas coisas, né, não pudessem. Ou então, por exemplo, se a pessoa não tem filhos, então ela tem algum problema de fertilidade, a pessoa é infértil. Ou então, se a pessoa engravidou por um processo em que houve uma outra pessoa que doou os óvulos dela, então ela não é mãe, porque ela não é mãe, não tem a mesma carga genética do que o filho, né? Então o filho não é da pessoa. Então se a pessoa não é do mesmo sangue que eu, então eu não sou mãe, ou então ela não é mãe, ou então ele não é pai, se o espermatozoide foi de um doador, né? Então olha quanta coisa que passa no imaginário de muitas pessoas, e quando muitas pessoas acreditam numa coisa, isso tem um impacto enorme nas nossas decisões e na nossa vida. E é aí que mora o perigo, porque aí a gente fica refém da opinião das outras pessoas e deixa de viver a nossa vida, deixa de fazer as nossas escolhas, porque a gente fica pensando no que as outras pessoas vão fazer. Então, são várias coisas que faz com que as mulheres estejam adiando a maternidade. Não é porque muitas vezes elas não querem ser mães. Nós temos sim mulheres que querem ser mães, temos mulheres que não querem ser mães e tem mulheres que até vão ser mães, mas não por um desejo, mas para satisfazer a necessidade ou o desejo de outras pessoas. E um filho, ele sempre precisa vir de onde, gente? Da necessidade a pessoa está transbordando o amor. O filho, ele não pode vir da falta. Se o filho vem da falta, você vai deixar o seu filho preso debaixo da sua asa e você não vai permitir que o seu filho voe. Por isso, a importância da gente refletir sobre essa escolha tão séria que é ter um filho ou não ter um filho. Não é uma obrigatoriedade, é uma opção. E a gente precisa também receber essa educação de respeitar a decisão das pessoas de querer ou não querer ter filhos. Uma coisa que pode ser bom para uma pessoa pode ser um veneno para outra pessoa.
né? Então, se eu tenho um filho só para satisfazer o outro, eu não vou conseguir e não vou estar disponível até, ou se vou estar disponível, isso vai me custar caro, pode custar a minha própria saúde, pode me gerar um adoecimento se eu faço isso só para satisfazer as outras pessoas, entendem? Então, a gente precisa ampliar essa consciência para a gente poder respeitar a história de cada um, respeitar a vida de cada um e também se apropriar da própria vida a ponto de poder bancar as próprias decisões, porque parece que da mesma forma que a gente fica muito mal quando a gente não consegue ter um objetivo e atender esse objetivo, essa expectativa social de que a gente tem que concretizar para poder ser mulher, se sentir mulher ou se sentir homem, ter filhos, faz com que a gente muitas vezes se feche, se isole, se ache mais inadequado, se ache imperfeito e deixa de conviver, deixa de ter, deixa de viver com outras pessoas, deixa de desfrutar da própria vida, passa a abortar uma série de planos na vida quando esse objetivo não pode ser concretizado, tá? E quando a gente fala desse adiamento da maternidade, a pessoa que ela adia a maternidade, ela tem os seus motivos. Quando eu falo de motivos, eu preciso que vocês entendam motivos como motivação. Da mesma forma que eu preciso de motivação para estar aqui falando com vocês sobre esse assunto, vocês precisam ter um motivo para vocês agirem me assistindo, falando sobre esse tema. O Hélio colocou, toda criança precisa de investimento, de carinho, de amor. Verdade, Hélio. E é isso que faz uma pessoa ser mãe ou ser pai. Essa disponibilidade emocional para poder cuidar sem exigir algo em troca. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela tem filho para poder... Ah, não, eu tenho que ter filho para não ficar sozinha, eu tenho que ter filho para cuidar de mim. Aí o filho pega, nasce, e aí você cresce, e aí você vai cobrar do filho, eu cuidei de você, então você tem que cuidar de mim. Então, como uma cobrança, esses filhos já saem aí devendo para a vida, né? Devendo para a vida, devendo para os pais. E como essa dívida é impagável, é tipo dívida... dívida externa, né? Não dá para pagar essa dívida. Não dá para ter a vida do pai, dar a vida pro pai e pra mãe de volta, fazer todo, mesmo que eu faça a conta aqui, ó, eu nunca vou pagar o que a minha mãe e o que meu pai fizeram para eu estar aqui hoje. Muito pelo contrário, a única forma que a gente tem para honrar a vida do pai e da mãe é o quê? Fazendo algo bonito com a nossa vida, porque assim a gente vai estar dizendo para eles de uma certa forma que gratidão, né? Gratidão porque você fez tudo o que você podia por mim, você fez o melhor que você podia e eu sou grata por isso e eu honro você, né? Através da minha vida, do meu trabalho. E aproveitando aí, né? Apresentando aqui, aproveitar que a minha mãe tá aqui. Boa noite, mami. O livro Encorajando Pais, Práticas para Educar Crianças, Adolescentes Confiantes e Capazes. Então, quem desejar adquirir esse livro, eu sou uma das coautoras desse livro. E, por exemplo, quando eu faço um livro, quando eu me comprometo a escrever um livro, pensando na família, quando a gente fala dessa coisa do adiamento da maternidade, a paternidade é muito desafiadora, né? E o que acontece? Quando eu escrevo esse livro, eu tenho um propósito de valorizar uma instituição que para mim é muito importante, que é a família, né? Então, se hoje eu valorizo a minha família, é porque a minha família tem um significado muito importante para mim, e se eu tô aqui hoje eu honro a vida do meu pai e da minha mãe, então, por isso... a motivação aí para cuidar também de outras famílias. Quando eu cuido de outras famílias, eu também estou cuidando da minha família e estou honrando a vida que veio através dos meus pais e honrando todo o sacrifício que eles fizeram para eu poder estar aqui hoje. Então, gratidão, mami, gratidão, papi. Meu papi não entra em rede social aí, mas fica o meu carinho e minha gratidão, meu amor a eles. Boa noite, muito boa noite, Lívia, minha amiga, Hélio, meu parceiro de trabalho, mãe, Mary Quintino, Gabi e Luí,
Obrigada, gente, vocês estarem aqui. Então, voltando aqui, as razões, elas são diferentes para cada pessoa. Cada pessoa vai ter uma razão diferente para poder adiar essa questão dessa maternidade, dessa paternidade, e até mesmo vai ter as próprias razões para optar por não ter filhos. E a gente precisa entender que cada pessoa vai ter a sua motivação. E aí eu comecei a falar, gente, e vocês sabem que eu sou assim, né? Que eu falo, depois eu volto, é uma coisa impressionante, é muita coisa que eu penso ao mesmo tempo. Às vezes eu me atrapalho. E aí o que acontece? O Hélio está colocando aqui, família é um dos pilares da qualidade de vida. Isso mesmo, Hélio, a família é um dos pilares da qualidade de vida e por isso que a gente trabalha com isso, né, Hélio? Por isso que a gente gosta tanto de cuidar da família. E aí quando a gente cuida, né, quando a gente planeja, a importância aí do planejamento familiar, quando a gente tem esse cuidado, a gente está poupando o quê? A gente está poupando as crianças e também poupando os adultos, porque a gente vai ser muito mais saudável na vida se a gente veio de uma situação de equilíbrio, né? Se os nossos pais estavam mais disponíveis, com uma estrutura melhor para nos receber, com certeza essa travessia, essa transição da conjugalidade para a parentalidade, ela vai ser menos conflituosa do que se a gente passa assim de repente e tem que administrar muitas coisas, muitos desafios ali ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente consegue, dentro do possível, fazer escolhas conscientes, melhor pra gente, melhor pros filhos, e aí a gente vai ter adultos mais saudáveis se a gente começar desde o início, desde o planejamento, né? E é isso que um psicólogo perinatal faz, né, e da parentalidade, é cuidar mesmo desde o antes, desde o planejamento, cuidando desse planejamento, ajudando a pessoa a pensar sobre essa possibilidade de querer ser pai, de querer ser mãe, de querer casar, de não querer casar, né? Então tudo isso é importante a gente refletir, porque isso tem consequências, né, gente? Isso tem consequências. Então, eu queria voltar lá no Big Brother, que eu estava falando do Big Brother, porque aquele rapaz, né, que apertou o botão para sair, ele tinha um objetivo quando ele entrou lá. E o objetivo dele era ganhar o prêmio lá do Big Brother. Mas, diante de uma situação como a que eu falei, das crenças, né, de que ele se sentiu excluído, que ele não é prioridade para ninguém, aquela experiência dele mexeu nas crenças que ele tem. Então ele teve os pensamentos automáticos, né? Ele pode ter pensado, nossa, fiquei sozinho, eu fui excluído, ninguém pensou em mim. Pode ter sido esse foi um pensamento automático, veio e pronto, folhinha da árvore. Aí depois a crença intermediária, que é aquela mais difícil da gente poder se livrar dela. Então, se ninguém me escolheu para fazer dupla, então ninguém aqui gosta de mim. Então, essa crença intermediária é aquela regrinha. E aí, essa crença intermediária mexeu onde? Lá na crença central dele. E o que é a crença central? É como se fosse a raiz da árvore. O que é a raiz da árvore? É algo muito mais difícil de arrancar. A raiz da árvore são aquelas crenças que eu falei para vocês, de desvalor, desamor e desamparo. Quando mexe nessas crenças, dói muito, quer dizer que não é uma feridinha, não, é uma feridona, é uma coisa enorme, é uma coisa grande, que machuca, que arde, que requer tempo para cicatrizar, requer cuidado. Então, o que acontece? O fato dele não ter sido escolhido mexeu na crença dele de desamparo, de desvalor, ele não se sentiu amado. Quer dizer, todos nós temos essas três crenças. Só que em determinados momentos da vida, uma crença vai estar mais acirrada, vai estar aparecendo mais que as outras. E isso faz a gente tomar decisões que a gente não pensou jamais que a gente tomaria. Por exemplo, quando ele entrou lá no Big Brother, a motivação dele era ganhar o prêmio. Ele não imaginou que ele ia passar, por exemplo, por uma prova em que ninguém ia escolher ele, né? E ele fosse se sentir não visto, não valorizado, não importante, a ponto de desistir, né? O motivo para a ação dele mudar, a ponto dele apertar o botão e pedir para sair. Tá? Então, a dor que ele sentiu
muitas pessoas aqui fora, né? Quando eu falo lá, pimenta no olho dos outros é refresco. Aí é muito fácil a gente aqui fora falar assim, nossa, que fraco, saiu, né? Tem gente que fez piadinha, né, porque, né? Então a gente precisa compreender que as minhas motivações não são as mesmas motivações que a motivação de uma outra pessoa e tá tudo bem. A gente só precisa respeitar a motivação das pessoas, tá? O que é motivação? Motivo para a ação. Isso que é motivação. Cada pessoa tem o seu motivo. Se alguém tem filho, tem o seu motivo para ter. Se alguém aqui não tem filho, tem os seus motivos para ter. E se alguém tem, por exemplo, o meu caso, eu tentei e não consegui ter, né? Não da forma como eu imaginei, né? Que eu teria, que seria um filho biológico, né? E aí, eu quero falar para vocês algumas das consequências. Antes das consequências, quero falar das razões, né? As razões. Então, são várias razões que fazem com que uma pessoa não invista inicialmente aí no plano parental ou até tenha o desejo de ter filhos, mas adia isso. Então, a gente está falando aqui do adiamento da maternidade e da paternidade, né? Então, a gente tem aí a mulher no mercado de trabalho. A maternidade é algo que exige muito, muito, muito. A gente sabe que por mais que exista uma parceria, né? Hoje tem muitos casais que dividem muito essa questão da responsabilidade e mesmo nas relações homoafetivas, uma pessoa da relação vai assumir vai assumir a função materna e outra pessoa vai assumir a função paterna. Então, a função é função, gente, não é questão de sexo, se é mulher, se é homem, né? E sim função. Então, qualquer pessoa pode exercer a função de pai e a função de mãe. A mãe, ela está totalmente ligada à questão da segurança. E o pai está totalmente ligado à questão do ir para a vida. Então a gente precisa dos 50% de cada uma dessas coisas aí para ir para a vida. E lógico que quando a gente fala dessa possibilidade, por que adiar essa questão de pensar de entrar nesse mundo parental, a gente precisa levar em consideração o mundo de hoje. Hoje tá difícil, por exemplo, viver com uma renda só, né? Então os casais que ambos conseguem ter uma renda, mesmo que a mulher ou a parceria trabalhe em casa, tenha um trabalho que pode trabalhar em casa, mas tem uma renda, né? O que acontece? Isso também, as demandas da atualidade, faz com que a gente precise ter uma renda maior para poder dar conta de tanta coisa, porque se a gente precisa se qualificar para ter um trabalho, se a gente precisa fazer um curso de língua estrangeira, se a gente precisa trocar o celular, porque as coisas são descartáveis, né? Também não duram tanto. Antigamente a gente comprava sandália havaianas, ela durava horrores, hoje em dia não dura tanto assim. Então, não só os bens de consumo, né? Os bens de consumo, os bens não duráveis, que não dura mesmo, cada vez menos, né? O tempo de vida útil pequeno, e a gente também tem as demandas de atualização que a gente precisa, a questão do cuidado com a saúde. A gente tem o quê? Mais expectativa de vida, aumentou a expectativa de vida e em contrapartida também aumentaram o quê? Os custos com a saúde, né? Então a gente gasta muito mais com a saúde do que tudo e vive pior no sentido de viver com mais estresse. Hoje a gente tem cada vez mais pessoas estressadas, deprimidas e ansiosas, né? E até mesmo a gente vê isso nas crianças, né? Que estão sofrendo aí, porque, por exemplo, a crise de ansiedade, ela está muito ligada ao futuro. Eu não dou conta do que está sendo exigido para mim e logo a ansiedade, ela fica num nível tão alto porque eu não estou dando conta de ter que entregar aquilo que a sociedade, aquilo que eu espero também, talvez, que eu precise entregar para as outras pessoas. Então a gente vai ter essa questão do dinheiro mesmo como um fator que faz com que as pessoas tenham sim preocupação de ter uma autonomia, uma independência financeira, até porque quantas pessoas a gente vê que vivenciam relacionamentos abusivos que elas não conseguem sair da relação
até pela questão financeira. Então, é muita hipocrisia a gente falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim, porque a gente não sabe se relacionamento vai durar para sempre. E se não durar para sempre, a gente precisa pensar assim, que considerar que na possibilidade de uma relação não dar certo. E se você coloca como o seu casamento, o seu relacionamento como o único projeto da sua vida, você vai ter que gerenciar muito mais estresse se a coisa não der certo. Então a gente precisa considerar que uma das razões do adiamento da maternidade, da paternidade, é essa coisa da gente querer ter uma autonomia, uma independência financeira. E isso demanda o quê? Tempo. Quando a gente tá com o corpo mais liberado, né, para poder engravidar, porque os óvulos estão novinhos, que eles estão amadurecendo, né, é o momento que a gente tá o quê? Focado onde? Na carreira, focado ali, e para a gente poder crescer em qualquer coisa na vida, a gente não precisa investir. E aí, se a gente tem o filho precisa de atenção integral o tempo todo. Então, é difícil você conciliar maternidade e carreira. Então, em função disso, muitas pessoas vão adiar esse momento, vão adiar casar. Então, essa coisa de ter filhos passa para depois. Só que o relógio biológico da gente não foi atualizado, né? Que nem as demandas sociais. Então não teve uma atualização no nosso sistema reprodutor para falar assim, olha só, agora a mulher e o homem está demorando mais tempo para sair da casa do papai e da mamãe. Ou mesmo aqueles que saem, eles estão investindo nos projetos pessoais, eles querem realizar outras coisas na vida. E as mulheres descobriram que ser mãe não é a única forma de se realizar. E mesmo aquelas que querem ser mães também podem querer realizar outras coisas antes disso. E aí, como o nosso relógio biológico não recebeu essa mensagem, não recebeu esse recadinho, não foi atualizado o nosso sistema, aí o que acontece? Quando a gente está num nível, numa condição melhor de vida, muitas vezes, ou até que a gente encontrou essa parceria para a gente poder querer tocar esse projeto da parentalidade, muitas vezes nós vamos esbarrar com a infertilidade, que é a dificuldade para conseguir o filho no colo, né? Então, muita água passa debaixo da ponte para a gente poder chegar a ter que se deparar muitas vezes com essa realidade. E aí vem alguém com o dedinho assim, enfiar o dedo na ferida assim e fazer um julgamento. Se você queria ter filho, por que você não teve antes? Né? Agora você tá velha, agora você vai ter um filho com problema se você tiver. E isso foi uma das coisas que eu escutei quando, com 39 anos, eu tentei uma outra gestação. Uma das coisas também que faz com que uma pessoa adie a maternidade é a questão dos relacionamentos. Aí às vezes elas terminam os relacionamentos, se separam e aí não tem dentro do ideal, né, do projeto que a pessoa imaginou para ela, a pessoa querer ter filho com outra pessoa. Por exemplo, na minha cabeça eu teria filho com meu marido, eu não pensava que eu ia ter filho sozinha, né? Então, quantas coisas acontecem na nossa vida que, de acordo com o nosso planejamento estratégico de vida, não acontece do jeito que a gente fez o nosso plano. E aí, isso também vai pesar quando a gente fala desse projeto parental. Então, acontece coisas na vida que a gente não imaginou para adiar esse projeto parental. Por exemplo, mulheres que passam por uma doença, por exemplo, um câncer, né? E aí acaba que esse projeto acaba sendo adiado e muitas não têm a informação, muitas pessoas não têm informação ou desconhecem essa questão dos nossos óvulos que eles vão envelhecendo. Porque, por exemplo, por que adolescente engravida com uma facilidade, jovem engravida com uma facilidade danada? Por quê? Porque os óvulos estão maduros ali no auge e tem uma oferta grande de óvulos ali disponíveis para serem fertilizados e com qualidade. Então a chance de engravidar é enorme na adolescência. Por quê? Por causa dessa maturação e tudo novinho. Eu costumo dizer que é tipo, quando eu vou explicar, né, a minha menopausa precoce, que eu entrei na menopausa com 39 anos,
Eu costumo dizer assim, é porque a mulher, gente, ela nasce, né, para quem não sabe, as mulheres, elas nascem com os seus óvulos já, né? Então, à medida que a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo esses óvulos, né? Esses óvulos vão ficando mais velhos, então eles vão ficando menos viáveis para serem fertilizados e isso ter como fim o filho no colo, tá? Então, à medida que a gente envelhece, vai tendo essa questão aí dos óvulos que vão envelhecendo, diminuindo a chance da gente conseguir engravidar e também de ter um filho saudável, tá? É claro que engravidar não é só assim, você quer engravidar, para de tomar o remédio. Então, essa é uma outra, sim, que as pessoas falam, uma coisa que as pessoas falam, que não é tão simples assim, sabe? Você não tá casada, então por que você não para de tomar o remédio e engravida? Tá. Por quê? Porque pra cuidar, ter um filho, a gente tem que cuidar, gasta dinheiro, e é muita fantasia. Aquelas pessoas que pensam assim, não, é só ter filho é barato, é só comprar uma caixinha de leite e pagar uma pensão. Não é, né? Não é. A gente tem que ser o quê? Realista. E pensar também quais impactos que tem. Daí a importância de usar preservativo, de ter assim, de praticar sexo com responsabilidade. Por quê? Porque isso tem consequências. Então, quando a gente adia essa maternidade, a gente vai o quê? Tá cuidando para não ter filhos, porque a gente tem outros projetos aí para realizar, ou porque a gente não encontrou a parceria, ou porque a gente queria realizar outras coisas antes, ou porque tinha outra prioridade na vida, né? Então, o que acontece? Ou tá esperando a outra pessoa para terminar um projeto. Então, isso tudo é muita coisa que acontece para a gente poder falar que tá adiando alguma coisa. Então, não é à toa que a gente adia. E aí a gente cai, às vezes, no julgamento. Ter filho é algo muito sério. Então, eu não sei se foi ontem, mas foi hoje que eu fiquei sabendo. Eu não sei se aconteceu ontem ou se foi hoje. Que uma pessoa, uma mulher, ela deixou um bebê aqui na Palhoça, aqui, que é uma cidade aqui, perto aqui de Florianópolis. Deixou um bebê numa caixinha com uma mamadeira e deixou um bilhete, né, falando que ela não era daqui, e que ela não tinha condição de cuidar, acho que ela ficou desempregada, e ela ligou para o corpo de bombeiro pedindo para buscar a menina, e ela não se identificou, mas pegou e deixou a menininha lá. O que acontece? Essa criança, né? Essa criança, ela mesmo a mãe deixando a mamadeirinha, mesmo a mãe deixando um bilhete explicando que ela não tinha condição de cuidar, essa mãe teve um cuidado. Ela estava embrulhadinha, ela estava limpinha, ela estava com uma roupinha, ela estava com uma madeirinha. Só que imagina se fosse a gente. Por mais que alguém conte pra gente isso tudo, né? Que a mãe teve cuidado, ligou para alguém pegar, pro corpo de bombeiro, nós não vamos só entender, ou vamos ter dificuldade de entender as motivações, os motivos pelos quais aquela mulher, na impossibilidade de poder cuidar daquela criança, deixou ela numa caixinha, ligou para o corpo de bombeiro com uma mamadeirinha e explicando que ela não tinha condição de criar aquela criança, deixa ela para adoção, né? Mesmo que essa mãe ame essa criança, a gente não sabe ela escreveu, né? Então tem esse registro do que ela escreveu, dos motivos pelos quais ela decidiu deixar a criança para entrega para adoção, né? Independente disso, essa criança ela vai crescer e ela vai ter que lidar com a história dela, de que a mãe não pôde cuidar dela, de que ela foi encontrada numa caixinha, de que a mãe dela foi ligada. Só que até essa história chegar nela, vamos pensar no telefone sem fio? Olha o telefone sem fio. O telefone, aquela brincadeira do telefone sem fio, a mensagem chega toda distorcida. Sabe-se lá se ela vai saber, se ela vai receber a mamadeira,
na história que a mãe dela ligou pro corpo de bombeiro, que tinha um bilhetinho, que tinha mamadeirinha, que ela estava limpinha, que ela estava embrulhadinha, e entender isso como um sinal que essa mãe, ela teve um determinado cuidado, ela pode ter um determinado cuidado e pode sim isso gerar dor na pessoa. Então, todos esses conflitos, será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? É uma das dores que faz as pessoas adiarem a maternidade. Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu vou conseguir cuidar? Será que eu vou conseguir fazer o que dá a essa criança o que eu preciso dar para ela poder ser um adulto saudável? Olha quantos conflitos que passam na cabeça de uma pessoa para ela poder tomar uma decisão dessa, de deixar a criança, mas de deixar a mamadeirinha, de deixá-la embrulhadinha. Então, assim, a gente não sabe o que passa no coração, o sofrimento que foi para essa mulher deixar aquela criança ali. E, ao mesmo tempo, a gente precisa criar essa educação, essa conscientização, porque a educação, informação, quando eu falo de educação, é porque informação é uma forma de educar. Para esse planejamento, né, para a importância do planejamento de ter filhos, de não ter filhos, de pensar sobre essa decisão, porque isso custa, né? A gente adulto, a gente sente as dores da nossa criança que, por determinados motivos, razões muitas para a gente desconhecidas, tiveram que passar por dores que até hoje a gente está tendo que cuidar das dores que a nossa criança vivenciou. Por isso a responsabilidade, sim, da gente poder pensar nessa escolha da maternidade. Quando, no momento de ter, né? E as técnicas de reprodução assistida, elas vêm auxiliar os casais, as pessoas que têm o desejo de passar pela experiência de gestar, né, na própria barriga, ou de ter, no caso, por exemplo, a pessoa que, vou falar da Viviane Araújo, que nesse domingo ela deu uma reportagem falando que ela está grávida, né, aos 46 anos, e ela já está na menopausa, né, e ela conseguiu a gestação depois de da segunda tentativa. Ela tentou engravidar a partir de um tratamento da reprodução assistida, que é com óvulo, né? Ela recebeu o óvulo de uma outra mulher, então geneticamente essa criança não tem a carga genética dela, e a gente tem o que a gente chama de epigenética, que é quando a gente vai transmitir outras coisas para os filhos, que não é só a carga genética. Então tudo que a Viviane vivenciar, né, tudo que ela conversar com aquela criança, que ela sentir, a forma como ela se alimenta, que ela relaxa, tudo isso, ela vai estar transmitindo uma série de outras coisas ainda na barriga, né, ainda com o filho ali na barriga, e depois que essa criança nascer, ela vai continuar transmitindo ali ensinamentos, porque a melhor forma da gente educar é através do nosso comportamento. Então a gente também ensina, a gente também educa, faz parte aí dessa maternidade, esse cuidar. No caso, né, vamos colocar, a importância de uma pessoa famosa trazer um relato real, né, da vida dela, numa experiência que ela poderia esconder. E é um mito ainda hoje falar em ovo-recepção e em ovo-doação, né? E também da doação de espermatozoide aí, no caso, quando o fator da infertilidade é masculino, né? Então a dificuldade às vezes está, a origem aí é do homem. E aí o que acontece? Quando a gente não tem essa consciência para poder falar, essa liberdade para poder falar sobre esses assuntos, a gente gera muitos conflitos nas relações aí, e a gente precisa falar mais para poder quebrar esse tabu. Eu fiquei muito feliz quando ela pegou e falou, contou para ela a forma como foi possível para ela ser mãe, e vivenciar essa experiência de gestar. Ela falou que o sonho dela era desfilar na avenida com a barriga de grávida. Então ela vai poder vivenciar isso. Então isso é importante, isso. E ela falou que os motivos, né, para o adiamento da maternidade dela foi, ela fala que foi a questão do corpo,
ela falou, ai, mas se eu engravidar agora eu vou perder determinados trabalhos. Então ela estava investindo na carreira dela, tinha outras coisas. E ela fala que o principal, assim, o que mais pegou para ela na decisão dela de adiar essa maternidade foi o fato, ela falou assim, no fundo, mas no fundo mesmo, eu preciso confessar para vocês que o fato de eu não ter encontrado a pessoa certa, a pessoa com quem eu gostaria de dividir essa responsabilidade, ainda não tinha aparecido para mim. Então, olha os motivos, né? Esses são as razões, muitas das razões que levam muitas pessoas a adiarem a maternidade. Quando a gente fala dessa coisa que é tão tabu, né, da possibilidade da gente gestar de uma forma diferente ou através da adoção, né, de uma criança já que está maior, uma criança já que já está fora, né, do útero, né, e veio através da barriga de outra pessoa, essa possibilidade de vivenciar a experiência do gestar, de cada etapa da gravidez, também é possível para as mulheres, para muitas mulheres que já passaram, já não tem mais esses óvulos saudáveis, e como se fosse final da feira, né? No final da feira a gente não encontra, às vezes as frutas não estão muito boas. Os nossos óvulos também são assim. É como se estivesse no final da feira. Eu falo assim, eu já estou no final da feira, por causa da menopausa precoce. A menopausa precoce, então eu não tenho óvulos, quase não tenho óvulos, e às vezes os que tem não são viáveis a ponto de fertilizar, então e resultar aí na gestação. Então, nos casos das mulheres em que não tem o óvulo saudável ou não tem mais óvulo porque entraram precocemente aí na menopausa, há uma possibilidade de engravidar com óvulo de outra mulher, e aí pode ser feito com o espermatozoide da parceria e o óvulo dessa outra mulher que vai ter, né, de acordo com o que a pessoa pede, as características podem ser parecidas o fenótipo, né? Então, por exemplo, se fosse eu, poderia, a doadora, né? Poderia ser da mesma cor da pele que a minha, né? O tipo de cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, né? Porque aqui no Brasil, a ovo recepção aí, ela precisa acontecer de uma forma anônima, né? Então, a gente não tem, como em outros países, aí, a possibilidade de conhecer o doador aí, tá? E no caso do espermatozoide também isso pode acontecer, né? Então pode ser o óvulo da mulher e o espermatozoide doado quando há uma outra pessoa que doou, tá? Então, a gente, imagina, eu escutei uma pessoa falar, num exemplo muito legal, assim, quando a gente fala dessa questão desse adiamento de aceitar essa maternidade possível e abrir mão dessa maternidade idealizada, que é aquela com óvulo próprio, aquela maravilhosa. Até porque a gente vê a frustração grande que muitas pessoas romantizam a maternidade quando se deparam com a dificuldade de amamentar, com a dificuldade de ter rede de apoio, com a dificuldade de não poder nem ir no banheiro, a dificuldade de sentir dor e mesmo assim querer atender a criança, né? A dificuldade de conciliar, eu quero estar aqui com a minha filha, mas eu também quero estar trabalhando. Olha só quantas coisas que pesa para a gente poder pensar nesse adiamento, que não é um adiamento por acaso, tem N razões e para cada pessoa a razão vai ser diferente, tá? Mas as consequências do adiamento da maternidade, a gente tem vantagens e desvantagens. Das vantagens, a gente tem maior experiência na vida, ou seja, a mulher vai estar muito mais, a mulher e o homem também, né? Eles vão estar muito mais maduros para poder, tendem a estar mais maduros porque eles já viveram mais e pode ter mais experiência de vida e tomar decisões baseadas em mais dados, né? Fazer escolhas mais assertivas. Outra vantagem seria a estabilidade emocional, financeira e conjugal, ou seja, o tempo, né, faz com que a gente tenha uma maturidade maior para poder tomar essas decisões, até para juntar dinheiro e maturidade também na relação, para não ficar brigando por qualquer coisa, porque a criança, ela tá ali, ó, ela é excelente observadora, ela observa tudo e ela
dá um significado para cada coisa, mesmo que esse significado não seja o correto, ok? E também a questão dessa vantagem seria maior disponibilidade para o filho. Já nas desvantagens, a gente tem menos energia para lidar com o filho, tá? O adiamento da maternidade, maiores cuidados e complicações durante a gravidez. Então tem muito mais chance de uma mulher que engravida mais tarde ter problemas durante a gestação do que uma mulher que engravidou jovem. Diferenças entre as gerações, né? A gente também vai ter mais dificuldade para entender o filho. Então, por exemplo, se eu tiver filho hoje, eu tenho 42, então se eu tivesse filho hoje, imagina que quando eu tivesse 60, meu filho estaria com 20, estaria lá na adolescência. Então, olha só o conflito de gerações, o que vai ser... ele vai chamar, pode me chamar de careta, antigamente era careta, né? Porque careta é coisa da minha época, pra vocês verem como é que eu sou velha. Então, ele não vai me chamar de careta porque hoje em dia o jovem não fala careta, é outra coisa. Mas é outra geração, as coisas que eles fazem hoje é diferente das coisas que a gente fazia na época que eu tinha os meus 20 anos, né? Então aí, ter que cuidar de um bebê e não ter tempo suficiente para dar atenção para os pais que também vão estar idosos, o que pode restringir a rede de apoio social que a mulher poderá contar com os cuidados com o filho. Então, olha só, porque é muito comum, muitas vezes, os pais, principalmente a mãe, ajudar a cuidar da criança. E se a mulher tem filhos mais tarde, né? Se esse casal tem filhos mais tarde, o que pode vir a acontecer também é ter que ajudar a cuidar dos pais, sendo que os pais não estariam em condição de ajudar a cuidar dessa criança que está chegando. Então, ter que dividir a atenção entre casamento, filhos, cuidado com os pais e carreira ainda, né? Olha quantas demandas. Então, não é à toa. A gente às vezes fica preso à questão da imposição social de tem que, mas a gente precisa ter uma visão mais consciente a respeito do que o que leva as pessoas a adiarem esse projeto parental e, além disso, ter consciência que as técnicas de reprodução assistida, elas são uma possibilidade aí da possibilidade do filho. No entanto, não existe uma garantia que isso vai resultar no filho no colo. Além de ser importante lembrar que também existe um custo. Embora o sistema público também ofereça tratamento, uma pessoa que ela adiou a maternidade, ela não imaginava, ela não pensava que não ia dar certo quando ela parasse de bloquear, né, de tomar o anticoncepcional aí. Ela não pensava. Então, às vezes, quando ela vai se dar conta disso, ela já está numa idade muito avançada e não dá para ir para a fila para tentar pelo sistema público. E muitas vezes ela não estava preparada para aquilo. Então, vai impossibilitando aí a gravidez. Então, muitas mulheres também, por causa desse adiamento da maternidade, acabam não realizando o sonho da gestação, porque não é nem de ser mãe, né, gente? Porque o ser mãe, a gente não precisa gestar para ser mãe. A gente precisa estar disponível ali para poder dar a tudo que aquela criança precisa para desenvolver habilidades de vida para poder ir para a vida. Então, se tiver essa disponibilidade, a gente aí tá aberto aí para poder ser pai e mãe. Caso contrário, independente da via, né? Tem uma pessoa que fala, que eu agora lembrei de novo a frase, que fala o seguinte: se você tivesse um problema no coração, você não aceitaria um transplante de coração para você poder viver? Então, uma pessoa que não tem um óvulo, ou uma pessoa que não tem o espermatozoide viável, ele também tem o direito e ele também pode olhar para essa possibilidade de receber essa doação, né, desse óvulo ou desse espermatozoide ou desse embrião como uma possibilidade real de concretizar esse gesto tão lindo que é ajudar na formação de alguém. Então, se a gente tiver essa visão, a gente vai parar de julgar aquela pessoa que com muito amor, né? Como é que a pessoa pode ter vergonha se ela, por amor, ela vai aceitar
não ter a genética, né? Não ter a parte genética no filho, né? Então tem que ter muito amor para poder receber, né? E para poder doar também os óvulos para outra pessoa. A Ângela colocou que tem tantas mães afetivas por aí, com certeza, Ângela, né? Então a gente precisa sempre olhar para isso, aprender um pouco mais sobre essas questões e parar de achar, porque o que os estudos dizem? Os estudos dizem que muitas pessoas pensam que as pessoas que não têm filhos, as mulheres que não têm filhos, ou os homens que não têm filhos, são mais tristes, mais infelizes e incompletos. E isso não é verdade. Tem pessoas que não querem e que não desejam e que não faz sentido nenhum para elas serem mães. E se elas forçam isso porque elas acreditam que a maternidade é algo, como é que chama? É algo determinado, né? Que eu tenho que ser, eu não vou conseguir exercer essa função de uma forma saudável. Então eu acabo prejudicando, ao invés de eu ajudar essa criança, ajudando na formação dessa criança, eu acabo prejudicando. Então a gente precisa ampliar essa consciência, exercer essa alfabetização aí em relação à reprodução, ao prazer, porque como a gente aprendeu que sexo é para reprodução, nós também ficamos muito aprisionados de vivenciar essa sexualidade, de ter prazer no relacionamento, quando a gente passa pelo processo da infertilidade, né? Quando a gente recebe esse diagnóstico, esse rótulo de infértil, porque muitas vezes o sexo deixa de ser algo prazeroso porque fica-se aprisionado na necessidade do filho, e o primeiro filho do casal não é o filho e sim o relacionamento. Então, a gente precisa lembrar disso. Boa noite, Juliana. Boa noite. Ângela, boa noite. Eliene, Denivalda, muito obrigada, gente, que vocês estiveram aqui. Eu agradeço a participação de vocês. Por favor, compartilhem, comentem, faça perguntas para mim, que assuntos que vocês querem saber sobre sexualidade, sobre reprodução humana, sobre os desafios aí nos relacionamentos. Eu gosto muito de falar sobre tudo isso e quero lembrar vocês aí que está disponível, tá na pré-venda aqui, o Encorajando Pais, que é um livro voltado para pais e para educadores, que ensina aqui práticas para educar crianças e adolescentes. O meu capítulo aqui, né, a minha contribuição aqui com o capítulo para esse livro é em relação a como é que fica a sexualidade e a intimidade do casal depois que os filhos nascem. Quem quiser adquirir comigo, ele tá R$ 49,90. E a partir do dia 10, no dia 10 vai ter o lançamento do livro aí pela editora, aí vai para o preço normal, que é R$ 59,90, tá bom? Quem quiser adquirir comigo, só mandar mensagem para mim que a gente combina aí a entrega, tá bom? Aqui um beijo no coração de vocês e que vocês possam repensar essas aprendizagens que vocês tiveram ao longo da vida, para que vocês possam fazer escolhas conscientes e que vocês possam acolher as outras pessoas que passam por situações diferentes das de vocês, com muito carinho, com muito respeito, sem que a gente tenha que cair em rótulos e deixar de viver uma vida que seja compatível com aquilo que a gente quer viver, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Um abraço, obrigada, tchau!